né? Vamos falar primeiro dessa questão que foi chamado para combater a coluna Prestes? Pode ser? Pode ser. 1926, março de 26, o padre Cícero envia um chamado para Lampião. Fala-se que quem foi o idealizador desse convite era o deputado federal e amigo e próximo do padre Cícero, Floro Bartolomeu da Costa, certo? Que era fala-se que é o mentor intelectual do padre Cícero, que teve essa ideia de chamá-lo para que ele incorporasse aos batalhões patrióticos, né? Que estava combatendo a coluna Prestes, que vinha cortando o Brasil aí de fora a fora, né? Os comunistas. Os comunistas, revoltosos, né? Revoltosos da coluna Prestes. E assim foi feito, certo? O Floro não estava mais lá, ele esteve doente e foi para o Rio de Janeiro se tratar e acabou que morrendo nesse período que Lampião estava em Juazeiro, ele morreu. Não estava em Juazeiro. E o padre Cícero recebeu Lampião meio que... Ficou numa saia justa, né? Uma saia justa porque o padre, líder religioso da cidade, tá recebendo bandido, né? Da cidade, chamando o bandido pra cidade. E muita gente foi vítima do Lampião, deve ter falado com ele. Foi meio incômodo. Foi uma situação meio assim, incômoda pra ele, né? Mas foi feito. O Lampião chegou na cidade com seu grupo, certo? E lhe foi dada a patente de capitão do batalhão patriota, né? Quem deu essa patente? Essa patente foi dada, uma coisa até engraçada, foi o único funcionário federal que tinha na cidade, era um inspetor lá se fosse o Ministério da Agricultura hoje, não sei como era o nome do órgão na época, mas como se fosse o Ministério da Agricultura hoje, era o único representante federal, né, do governo federal que tinha na cidade. E o padre mandou esse cabo assinar o documento, redigiu o documento e mandou esse cabo assinar. Lógico que esse documento não tinha valor legal algum, né? Obviamente que não tinha. Mas foi dado o documento e o mais importante para Lampião foi que com esse documento, além dessa patente, lhe foi dada muita munição e muito armamento, né? Mas para Lampião ele era capitão... ele saiu de lá com essa ideia. Ele não sabia que não valia nada. Vamos para frente. Ele saiu com essa patente. Aí depois uma história engraçada é que depois as pessoas questionando o servidor lá que assinou o documento, disseram, rapaz, como é que você assina um documento desse para um bandido, dando uma patente militar de capitão ao bandido? Ele disse, meu amigo, naquela situação que eu estava ali, eu assinaria até a deposição do presidente da República. Quanto mais uma patente dessa de Lampião, você é doido, como é que eu não iria assinar? Lógico, né? Como é que ele não iria assinar? Ele faria qualquer coisa naquele momento. Mas Lampião passa em Juazeiro, recebe o armamento, recebe muita munição, fuzis novos. Muita munição mesmo? Muita munição, bastante munição. Armamento para todo mundo. E sai feliz da vida. Então, né? Governo Federal, patrocinado pelo governo federal. Armou Lampião. Foi. Mas com esse intuito, né? De errado, né? Sem sombra de dúvidas. Mas com o objetivo dele combater os revoltosos. Ia resolver dois problemas, né? Ia parar no mundo do crime. Exato. Mas aí não ia ter os crimes perdoados? Não falou-se nisso, não. Falou-se nisso, não. Mas aí não deu nada certo. Ele saiu de Juazeiro, terminou não combatendo a coluna Prestes, porque não encontrou e não havia. Mas também... ele tentou? Não havia. Assim, não houve interesse dele, nem os revoltosos já haviam passado do Juazeiro e não houve esse encontro, certo? Não houve esse encontro com os revoltosos da coluna. E Lampião saiu com suas armas, com sua munição e foi embora. E depois, quando ele deixou o Ceará, ele viu que entrou em Pernambuco e os policiais de Pernambuco disseram, ele pode ser capitão lá, mas aqui a pancada é a mesma, a conversa é a mesma de antigamente, não tem esse negócio de capitão não. E foi dado prosseguimento às perseguições e ele viu que a história era
era furada, não tinha nada de capitão, nem ele ia usufruir de nada daquela patente. E as perseguições eram as mesmas, tinha que continuar na vida de crime, e aí ele continuou na vida de crime e ficou só essa passagem no Juazeiro mesmo, onde ele deu a única entrevista, né, da vida dele. Uma entrevista boa, onde ele fala da vida dele, da origem dele, de criança, e ele fala sobre a vida dele. Então quer dizer que ele tinha uma esperança de que... Se fosse respeitado. De que fosse mudar, ia ter um papel social diferente, um título, né? Exato. Mas não mudou nada. E ele ficou sendo chamado pro resto da vida de capitão, né? Foi a partir daí que... que surgiu esse nome, que ele foi ser chamado de capitão, né? E ele continuou sendo chamado. Tanto pelos os meninos dele, como ele chamava, né? Meus meninos. Como pelo povo. Menos a polícia, né? Mas o povo continuou chamando. E ele ficou com esse nome. Inclusive a patente também foi estendida para o irmão dele, Antônio, certo? Que foi tenente, ficou como tenente. E ele como capitão. E deram prosseguimento à vida de crimes. Como aqui o podcast vai ser longo, tem um cappuccino aí para o senhor. Vamos aqui, molhar a garganta. Tem um bolo aí, por enquanto. O pessoal pode ir mandando aproveitar esse momento aqui, pessoal, para você compartilhar aí, bater o print, jogar no Instagram aí, bate um print bonito aí, joga um link. A gente tem muito... A gente vai falar também aqui, ó, Vera Lúcia pede para falar da entrada das mulheres no cangaço. Eita, bom. Né, pra gente falar sobre isso aí. Vai mandando, vocês vão digitando aí as informações que vocês querem, que eu tô anotando aqui tudo, ó, tô anotando as dúvidas de vocês, certo? Tô de olho no chat aqui. Então vocês vão mandando aí, pode aproveitar para comer aí, viu? Pronto, vamos lá. Enquanto eu falo aqui com o pessoal, vai comendo aí que o senhor ainda vai falar muito aqui. Essa questão das mulheres é importantíssima. A gente já anotei aqui, Vera Lúcia pede pra gente falar sobre isso, né? Eu também tenho muita curiosidade, porque um dos primeiros filmes que eu vi de cangaço é o cangaceiro entrando ele viu uma menina bonita, né? E aí ele vai lá e entra na sala, chama o pai. Foi um filme que eu achei, não me lembro nem qual foi o filme, eu era criança. É muito filme romântico, só tem muito, viu? E aí rouba... Eu acho que foi até a coisa de Corisco, na garupa do cavalo. Ele leva ela na garupa do cavalo. Foi Dadá, não foi? Foi Dadá? Pronto, acho que eu vi esse filme antigo, muito antigo. Acho que é de 60 e pouco esse filme. E aí leva... De Glauber Rocha, sendo lá o Então tá anotado aqui, a gente vai falar sobre as mulheres no cangaço, a entrada da mulher no cangaço. Eu também tenho curiosidade de saber se realmente Maria Bonita estava conversando com a outra cangaceira. Você estudou, né? Lá em Angico, querendo abandonar aquela vida, né? Eu fiz umas pesquisazinhas já dá pra dar aula, viu? Olha, depois desse podcast aqui, o povo vai me criticar tanto. Rapaz, que eu estava de frente para um especialista, não perguntar nada que preste, que se aproveita. Isso não acredito que vão dizer isso de você. Tô vai perguntar muito sobre isso, mas a gente tá falando aqui. Deixa eu até interromper.